Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Será que ainda existem pessoas capazes de se levantar por Cristo arriscando tudo em sua vida? Levi Alves Gomes. Ele nasceu no Amapá, Macapá, em uma família tradicionalmente batista com mais 6 irmãos. Entregou seu coração para Cristo aos 13 anos e não só isso, entregou também sua vida ao ministério, sendo um pastor batista por 15 anos. Entretanto, Deus ainda tinha uma surpresa para esse pastor sincero, uma revelação que o transformaria completamente. Que revelação foi essa? O que será que aconteceu? É isso que nós vamos conhecer agora com o nosso programa e com o nosso convidado de hoje, pastor Levi. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Você, pastor, é um filho da Igreja Batista. Qual era o nível de envolvimento da sua família com a religião? Desde a minha infância, eu já conheci meus pais na igreja, participando, envolvidos. E havia muito esse comprometimento de envolvimento assim, muito bonito com a igreja, caminhando cada vez mais, buscando obedecer à palavra de Deus. Seus pais eram ativos? Ativos. Meu pai sempre foi envolvido como diácono da igreja, nas comissões. Sempre vi meu pai muito, a minha família, muito envolvida assim, no trabalho da igreja. E você foi tendo essa base firme, né, religiosa? Sim, desde a minha infância, isso foi algo assim que foi já desenvolvido no nosso caráter, a questão de um compromisso com Deus. Quantos anos você tinha quando se batizou? Olha, quando eu me batizei, eu tinha 17 anos. 17 anos quando se batizou. Engraçado que até se batizou um pouquinho tarde, não? Ou isso é costume na Igreja Batista? Não, é porque há um processo de... Aconteceu por você aos 17 anos. Exatamente. E depois, essa questão de escolher uma profissão, qual foi o seu rumo? Olha, naquele momento eu estudei, depois meu pai tinha empresas e nós estávamos envolvidos nas empresas com meu pai, trabalhando juntos e tendo esse envolvimento numa empresa familiar. E a questão dos estudos, você escolheu que profissão para o resto da sua vida? Olha, eu escolhi o ministério pastoral. Você decidiu que queria ser um pastor? Com certeza. Por que será que veio essa vontade em você? Eu creio que foi uma vocação mesmo, aquilo que Deus colocou no meu coração. Naquele momento eu estava envolvido com as empresas, era empresário, e eu deixei tudo por um chamado de Deus. Que bonito isso! E depois você se formou, em nenhum momento titubeou com relação a essa decisão na sua vida? Não, quando eu recebi o chamado de Deus, eu entendi, e eu fui para o seminário, passei 4 anos fazendo curso de teologia, e ao sair dali do seminário eu estava na direção de um ministério pastoral. Isso, tá bonito, né? É bonita essa história. Sempre firme, decidido em seguir a vontade de Deus. Sempre muito decidido, muito comprometido, de não olhar para trás. Isso. Muitas vezes eu via meus irmãos envolvidos com as empresas, trabalhando, prosperando e tendo a sua vida naquela direção. Mas eu tinha na minha convicção, no meu coração, que Deus me chamou para um ministério específico. E nada poderia eu trocar por aquilo que eu estava vivendo antes. Tá certo. Era uma decisão no meu coração. Tá certo. Bom, você foi um pastor batista por muitos anos e acabou assumindo o distrito pastoral em Mogi Guaçu em que ano mesmo?
Olha, no ano de 2006, 2006. nós fomos transferidos para Mogi Guaçu. Isso, né? E ali começamos o ministério da Igreja Batista. Que é uma cidade aqui pertinho do NASP, no interior de São Paulo, né? Exatamente, cidade muito bonita. E foi ali que vocês entraram em contato, assim, mais de perto com os adventistas, né? Como que foi esse contato? Olha, esse contato se deu através da necessidade da nossa filha de estar estudando, né? Nós estávamos sendo transferidos e ela ia estudar naquele segundo semestre daquele ano de 2006. E havia uma preocupação porque era uma mudança muito grande, cidade, tudo era muito novo para nós. Então nós queríamos que ela estivesse numa escola, que ela pudesse continuar desenvolvendo os estudos e numa escola evangélica. Certo. Mas a surpresa é que quando nós chegamos em Mogi Guaçu não havia uma escola evangélica, a não ser a escola adventista do sétimo dia. Isso trouxe um pouco de preocupação no nosso coração, colocar numa escola adventista, isso poderia trazer confusão doutrinária na cabeça da nossa filha. E qual foi a impressão que vocês tiveram da escola adventista? Olha, quando nós chegamos na escola adventista, conversamos com a diretora e ela nos explicou que lá eles não tratavam sobre doutrinas, mas havia também uma preocupação de cuidar de todo o crescimento integral dos alunos, e havia um momento que eles estudavam a Bíblia era aberta para que os alunos pudessem conhecer a palavra de Deus, e aquilo trouxe muita paz ao nosso coração. Tranquilidade, né? Essa escola era uma escola adventista, mas pertinho dessa escola também tinha o NASP, que também é uma escola adventista. Como que foi esse contato de vocês com o NASP? Olha, o contato do NASP se deu mais à necessidade que nós tínhamos de eu convalidar o meu curso de teologia. Certo. Então, as escolas teológicas que tinha Batista eram mais em São Paulo, longe. Então, nós tentamos, por alguns anos, fazer em São Paulo, na Faculdade Teológica Batista, mas era a distância, o ministério, então tudo isso trazia dificuldade. E aí nós soubemos que no NASP havia a convalidação do curso de teologia. E aí nós submetemos o nosso currículo, o pastor Martini, com toda a liderança, analisaram e viram que nós poderíamos fazer a convalidação aqui no NASP. Então nós começamos a fazer o curso de convalidação, né, aqui no NASP. Bom, por algum motivo, aconteceu que sua esposa, por um compromisso que você teve, ela começou a estudar antes, né? Fez uma semana antes, a mais que você. Correto. E ela começou a ter algumas impressões, né? Que você ainda não tinha, porque ainda não tinha começado a estudar. O que você começou a achar dessas impressões que ela teve das aulas? Olha, quando eu cheguei aqui logo para fazer na segunda semana a convalidação, eu vi que a Jane estava um pouco diferente, havia um brilho no rosto dela, havia algo diferente que eu não conhecia, assim, foi uma coisa muito rápida. Uma semana. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo, e ela não me contou também, porque havia um certo cuidado da parte dela, claro, de tudo aquilo que ela estava descobrindo, e eu estava chegando, e ela não sabia que impacto eu ia ter, a minha reação acerca disso. Então, para mim, foi algo assim de muita surpresa para mim, tudo aquilo que estava acontecendo com ela. Esse curso foi um curso de um mês nesse primeiro momento? Não, foi um curso de um mês. Um mês. Foram 4 semanas, a primeira eu não pude participar e participei das três outras, né? Outras semanas. Bom, as aulas, né, decorreram normalmente. Qual foi a sua impressão das aulas durante esse período? Olha, as impressões foram muito positivas, havia muito comprometimento de colocar a questão teológica de uma maneira muito clara, muito bíblica, muito coerente com a palavra. Então aquilo começou a despertar no meu coração, mas os adventistas, muitos acham que eles são uma seita, como é que eles usam a palavra de uma maneira tão correta e tão coerente? E aquilo começou a me despertar no meu coração, o convívio também com os pastores, que havia 75 pastores adventistas fazendo a convalidação também do curso. E o convívio com eles. Tudo isso causou uma impressão. Isso, o respeito também. Havia um respeito muito grande, sabia que eu era um pastor batista, mas me tratava assim de uma maneira muito respeitosa.
E nós começamos a desenvolver muito relacionamento, muita amizade com aqueles pastores, naquele pequeno tempo, Sim. mas houve um crescimento muito grande em termos de relacionamento. Certo. E isso foi muito positivo, muito gostoso. Teve alguma coisa, você se lembra de alguma coisa especial que aconteceu no último dia de aulas? Olha, no último dia de aula, eu lembro que o pastor Paroski, ele disse assim, olha, espere um pouco que eu queria conversar um pouco com vocês. E aí nós esperamos ali, todos os alunos saíram, ele veio. Ele disse, olha, pastor Levi e Jeane, eu estava com a minha esposa, ele disse, eu queria fazer uma visita para vocês. Vocês aceitam? Dissemos, sim, pastor, vai ser um prazer, nós gostamos muito desse tempo aqui, do convívio, vai ser um prazer recebê-lo em nossa casa. E aí nós marcamos, na terça-feira futura, nós marcamos para que ele fosse à nossa casa. Fazer uma visita. Uma visita. E o que ele ofereceu para vocês depois disso? Olha, depois daquela visita, ele disse, olha, pastor Levi, eu estou sentindo o desejo de estudar a Bíblia com vocês. Nesse primeiro momento, assim, um pastor adventista oferecendo-se para estudar a Bíblia com o pastor Batista, qual foi a sua reação, seu sentimento? Olha, naquele momento eu fiquei um pouco, assim, preocupado, mas a minha esposa, ela disse assim, sim, nós queremos estudar a Bíblia. Na hora já? Naquele momento, assim, eu fiquei um pouco, assim, assustado com aquilo. Depois que o pastor Paroski saiu com a esposa, a Eliane foi junto também, o casal, né? Eu disse, mas Jeane, o que você fez? Ele é um pastor adventista. Eu sou um pastor batista. Nós vamos começar a estudar a Bíblia, vai ser um momento que nós vamos conflitar com algumas doutrinas que nós não entendemos desta maneira que eles creem. E ela disse para mim, mas Levi, olha, você vai estudar a Bíblia. Você vai poder entender um pouco também sobre o que os adventistas pensam. E ensinar também. Exatamente. E você vai poder também enriquecer com a sua experiência. Sabe que Deus não tem algo para falar ao nosso coração e você também compartilhar com o pastor Paroski. Então eu disse, tudo bem, então vamos ter essa oportunidade de poder estudar a Bíblia juntos. Dá a impressão de que ela estava mais aberta, mais disposta para esse novo envolvimento. E você mais reticente, é isso mesmo? Com certeza. Né? Com certeza havia, porque ela já tinha tido algo de experiência naquela primeira semana de conversação que eu não havia tido. Então, tudo isso, havia uma abertura maior da parte dela, da minha. Havia uma dificuldade, porque era um pastor batista. Claro, claro. Estava envolvido, toda a minha vida foi na igreja batista. Então, tudo isso trazia um pouco de preocupação, trazia um pouco assim de cuidado. Certo. Saber assim, poxa, mas sou um adventista, eu sou batista, o que é que vai dar isso? À medida, numa frase, responde para mim, à medida que esses estudos foram acontecendo, o que foi acontecendo com você? Olha, foi acontecendo uma grande crise, uma crise existencial, Nossa. uma crise teológica, uma crise também familiar, relacionamento. Olha, tudo começou a mudar, assim. Foi, eu assim, consigo imaginar. Foi uma reviravolta na nossa vida. Pastor, vamos esperar só um minutinho, porque a gente vai para o intervalo. Mas como você pode ver, esse foi um momento decisivo na vida do pastor Levi. O que será que aconteceu durante aqueles estudos? E depois disso, qual foi a reação dele diante das verdades que ele foi recebendo? Será que ele ficou desempregado depois disso? Será que ele teve coragem de arriscar tudo? É isso que a gente vê daqui a pouquinho, depois do intervalo. Só quem trabalha aqui sabe o trabalho que dá para fazer isso. Se fosse feito da forma correta, o ar seria mais puro e até a água seria mais limpa. Vocês mesmos têm ideia do desperdício que isso causa? Essa latinha de refrigerante estão uns 1000 anos. É muita coisa que podia ser reaproveitada. Se fosse feito da forma certa, isso gera emprego. Afinal, pode ser produto comercializado, vendido, né? Só quem veste essa roupa mesmo, né? Se sente na pele aí. Aquele lixo jogado na rua. Aquele que não foi separado certinho, né? O lixo deles hoje é meu ganha-pão amanhã. Disposição,
alegria, boa saúde, vigor. São tantas as coisas que você pode fazer com um simples respirar. O ar é fundamental para uma vida completa e feliz. É simples, preserve o ar, porque ele é essencial para uma vida agradável. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está honrando o nosso programa hoje é o pastor Levi Gomes, que vinha dizendo no bloco anterior que é filho de um berço batista, teve uma estrutura religiosa muito grande, foi pastor batista por muitos anos, mas em um determinado momento ele começou a estudar a Bíblia com o pastor Wilson Paroski e aí começou a existir uma crise. O que será que aconteceu? Que decisão será que você tomou diante de tudo aquilo? É muito difícil, né, pastor? Realmente foi uma decisão muito difícil. Puxa vida, que verdade que foi a verdade que mais te abalou durante esse estudo da Bíblia? Olha, a verdade que mais abalou foi esse confronto com a Bíblia e poder ver que o que eu estava estudando, tudo estava coerente com a palavra de Deus. Coerente com a palavra. Porque a Bíblia sempre foi algo que trouxe muito aprofundamento ao meu coração. Claro. A Bíblia é algo que eu não troco por nada. Então você descobriu verdades que te levavam para um outro caminho. Exatamente. E você tinha que tomar uma decisão diante disso. Uma decisão diante dessas verdades que estavam na palavra de Deus. Vamos, sucintamente, vamos pensar o que te impedia naquele momento. Um pastor de uma igreja batista, o que mais que estava em jogo? A questão da tradição, né? A família, os relacionamentos, tudo aquilo era na minha cabeça ficava assim aquela situação assim de dizer assim, mas e agora, o que eu vou fazer? Nossa! Diante de tudo isso e diante de a palavra me mostrando, eu entendendo que era a palavra, que era a verdade, que Deus estava direcionando, porque foi muita oração, muitas madrugadas, buscando, revisando os estudos, pegando a palavra e conferindo texto por texto. Não chegava um momento assim que você falava assim, não pode ser isso, eu vou procurar outra coisa para provar o contrário? Eu ficava tentando encontrar algo que eu pudesse, assim, que fosse um escape. Entendi. Não, tá aqui, eu não vou mais por esse caminho aqui. E você consegue se lembrar de um momento onde você não pôde mais fugir das verdades? E você disse, Senhor, eu me entrego, estou disposto a mudar 100% de vida. Olha, numa madrugada eu me acordei, Deus me despertou. E eu abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, eu abri no Salmo 119. Eu já havia lido muitas vezes o Salmo 119, como a Bíblia, muitas vezes. Mas naquela noite, foi uma noite muito especial. Eu fui lendo aquele Salmo, o Salmo 119, que fala da excelência da lei de Deus. E Deus começou a trazer no meu coração algo profundo. E eu comecei a chorar diante da palavra. Nossa! Deus começou a me levar e eu comecei a dizer, Deus, eu não conseguia ver dessa maneira que a tua palavra, que a tua lei, que a tua justiça, tudo, Deus separa um Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, para poder exaltar a lei de Deus. Então, naquela noite, Deus trouxe um refrigério no meu coração. E você disse, não posso fugir mais. Eu não posso fugir dessas verdades. Deus está conduzindo a minha vida, Deus está me direcionando e eu vou me colocar nas mãos dEle, Ele vai me conduzir em cada passo que eu devo dar. Pastor Levi, por que o dia 5 de setembro de 2009 foi marcante para você? Olha, o dia 5 de setembro de 2009 foi a data do nosso batismo. Era o dia que nós estávamos dizendo publicamente que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, porque eu já tinha tomado essa decisão na minha infância. Mas naquele momento nós estávamos declarando publicamente que nós aceitávamos todas as verdades do Senhor, nós aceitávamos toda a Bíblia, os 10 mandamentos como algo em vigor e que nós estávamos dispostos a obedecer.
Nossa, esse momento, lógico, você já tinha sido batizado, esse momento foi mais um momento, assim, um marco, um grito, né? Exatamente. De você para você mesmo, de você para com a sociedade, para com a sua família, um rompimento, um marco, um início de uma nova história. Eu admiro muito, eu estava presente na sua cerimônia de batismo, foi impressionante, foi inesquecível aquele momento, Aquele né? momento foi um momento, assim, muito significativo na minha vida, na vida da Jeane, na vida da minha, na história, na minha história. Um marco mesmo. Era como se fosse um divisor de água ali. Exatamente. Eu estava dizendo, Senhor, eu quero te obedecer e eu quero cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para mim e eu quero seguir os teus passos cada dia, eu quero viver para te servir. Nossa. Pastor Levi, seu pai continua ainda sendo um líder na Igreja Batista, diretor de vários ministérios. Qual foi a reação dele diante dessa virada de 180 graus? Olha, o meu pai, ele sempre respeitou muito as minhas decisões. É mesmo? E eu compartilhei com ele e ele disse, filho, você tomou uma decisão, então siga em frente. E eu senti muito confortável, muito abençoado, porque eu sempre, nas minhas decisões, eu compartilhei com meu pai. E eu entendo que a bênção dos pais é algo muito poderoso na vida de um filho. Nossa, que bonito. Eu nunca pensei que eu fosse receber de você essa resposta. Que bonito isso do seu pai, né? Porque eu imagino que para ele também deve ter sido muito Pra difícil. ele foi, no primeiro momento, um impacto muito grande. É verdade. Mas ele sabia que eu estava tomando uma decisão e eu expliquei para ele que era diante da palavra que eu estava tomando essa decisão. Pastor Levi, eu sei que você já disse isso aqui, já deu para a gente chegar a essa conclusão, mas eu queria que você enfatizasse mais uma vez. Eu quero ser bem direta. Por que você tinha que abandonar tudo, a sua religião, a sua estrutura, e seguir uma outra igreja? Em primeiro lugar, porque eu precisava obedecer toda a palavra. Eu obedecia apenas 9 mandamentos. E eu entendia que eu precisava obedecer todos os mandamentos de Deus. Porque lá em João 14, verso 15, o Senhor Jesus nos diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então eu estava decidido a obedecer todos os mandamentos do Senhor. Nossa. E eu queria que isso fosse realmente, na minha vida, uma realidade. É bonito, né? Depois daquele momento marcante, você fez mais 2 anos de nivelamento em teologia, né? Lógico, perdeu o seu emprego, mas eu quero te perguntar uma coisa. Faltou alguma coisa para você? Não, isso é algo impressionante, é um testemunho vivo. Deus nos sustentou de uma maneira maravilhosa. Nós vimos assim, cada momento, Deus colocando as pessoas, o momento certo para dizer assim, eu estou com vocês, eu estou cuidando, eu estou sustentando, não se preocupem, porque eu sou o seu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento, Poxa, eu te guio. Cada que bonito. momento. Alguns anos já se passaram, pastor Levi, e a despeito dessa orientação divina, existem momentos de problemas, de dificuldades. Como que você hoje lida com angústia, com medo, com ansiedade, com os problemas que acompanham o ser humano? Como você lida com isso? Olha, eu lido da seguinte maneira. Eu busco em Deus cada decisão que eu vou tomar. Eu procuro buscar em Deus, Senhor, qual é a tua direção? E todo esse processo que nós vivemos, as mudanças, a transformação, esse momento que nós estamos vivendo agora, eu posso dizer que eu não me arrependo de nada que aconteceu, porque eu vejo em cada etapa Deus guiando de uma maneira sobrenatural. Eu acredito. E a dúvida rondou por perto? Em algum momento depois? Não, eu creio que essas dúvidas foram para ainda solidificar mais a decisão que nós tomamos. Cada dúvida que nós tínhamos, nós buscávamos na palavra e Deus nos mostrava de maneira muito enfática ali que nós estávamos no caminho. Este é o caminho, andai por ele. E é isso que nós queremos para a nossa vida. Olha, a gente percebe, pastor Levi, que você é realmente um homem de fé. Através do seu testemunho, a gente percebe que Deus responde às orações, que Deus está presente. E o nosso objetivo também é seguir esse exemplo de fé. Então, a gente quer saber um pouquinho, hoje, como você mantém, você tem um padrão de vida devocional? Como você mantém a sua comunhão com Deus? Olha, nós temos em casa um
um momento diante de Deus. Eu faço o meu momento devocional geralmente mais cedo. Nossos filhos saem cedo para o colégio tudo de manhã e nós fazemos aquele momento em família. Todos os dias nós temos aquele momento, aquele culto em família, um momento muito gostoso, onde nós edificamos a nossa fé e edificamos a fé dos nossos filhos também. Claro. Hoje toda a nossa família está envolvida na igreja adventista. Olha, há uma que alegria bonito. muito grande, as crianças estão totalmente adaptadas, bom. estão felizes. A felicidade E a veio nossa para família, participar. há uma paz no coração, porque nós estamos diante de Deus, estamos obedecendo a sua palavra, estamos vivendo para honrar e glorificar o seu nome. Que maravilha esse seu testemunho. Em uma frase, qual a maior lição que você aprendeu em todo esse processo de transformação? Olha, a maior lição que eu aprendi em todo esse processo, que importa agradar a Deus do que agradar a homens. Porque É isso quando nós mesmo. honramos a Deus, Deus nunca vai nos desonrar. Ele vai honrar aqueles que o honram. E nós honramos a Deus. E Ele tem nos honrado de uma maneira muito Amém. especial. Pastor Levi, vou te falar umas palavrinhas agora, umas perguntinhas rápidas. E você me diz o que vem à sua mente, por exemplo, quando você ouve a palavra vida. Vida, eu vejo em Jesus. Jesus. Sucesso. Sucesso, uma obediência à sua palavra. Dinheiro. Dinheiro, recursos para uma bênção para a nossa vida e para abençoar o seu reino. Perdão. Perdão, eu creio que é algo que nós precisamos praticar todos os dias. Pecado. Pecado, algo que nós temos que estar bem longe para termos uma comunhão perfeita com Deus. E o futuro? Futuro, a esperança da volta de Jesus. Um privilégio. Um privilégio ser um pastor adventista do sétimo dia. Um pedido. Um pedido que alguém que está ouvindo esse meu testemunho possa pedir ao Espírito Santo para levá-lo à palavra, para que possa realmente entender aquilo que Deus tem para a sua vida. E um medo. O medo de não obedecer aquilo que Deus tem para a minha vida. Uma grande verdade. Uma grande verdade, o sábado é um presente de Deus. Fala pra gente um versículo da Bíblia que te acompanha sempre. Eu gosto de João 15:16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi, e eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo aquilo que pedis em meu nome, crendo, recebereis. Nossa, que maravilha. Pastor, a gente fica muito honrado, a gente fica maravilhado de ouvir um testemunho tão rico como esse e deseja para você tudo que Deus tem guardado ainda para você nesse futuro, que seus sonhos se realizem, que sua família seja protegida, que Deus te abençoe. Muito obrigada. E é isso daí, como você já sabe, a gente termina o nosso programa feliz, porque a gente teve esse privilégio de ouvir um testemunho tão maravilhoso que foi do pastor Levi Gomes. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa.